Oi, pessoal, boa noite quem está chegando. Boa noite, obrigada pela presença nessa noite fria de São Paulo. Eu vou esperar uns minutinhos, né, para começar, enquanto as pessoas estão entrando, estão acessando, estão se agasalhando. Boa noite, boa noite. Então, eu vou esperar só uns 2 minutinhos e aí a gente começa. Hoje está bem gelado, não sei quem está em São Paulo ou está na região de São Paulo. Hoje está bem gelado, eu estou dando aula hoje com uma meia que eu comprei na Paulista, aquelas meias que tem aquela parte coberta dentro, sabe, o forro de dentro. Então eu já começo a falar um pouco de mim, de autoficção, né? Tá? Olha, são 19h03, vou dar mais um minutinho para ver quem chega e a gente já começa. Eu pretendo cumprir o horário como eu cumpri ontem, não ficar muito mais tarde, né? Porque hoje, ó, tá em Campinas, está bem frio. A previsão parece que é frio. Amanhã parece que vai ser a noite mais, ou o dia mais frio do ano. Eu vi alguma coisa assim. Então, preparem as luvas, as meias. Quem não veio na primeira aula, só para saber antes de eu começar, eu vou fazer uma recapitulação rápida, né? De como foi a primeira aula, bem rapidinho para quem perdeu, e depois quem perdeu vai poder acessar no site no YouTube da PUC. Depois o pessoal vai colocar o link aí para vocês, e aí vocês vão poder acessar para poder acompanhar a primeira aula quem perdeu, tá? Tá no Rio e o frio ainda não chegou, Filomena, mas o Rio sempre demora para chegar o frio, né? Logo, logo ele tá aí. Olha, eu vou começando então um pouco, já fazendo a recapitulação do que a gente viu na aula passada, né? Contar um pouquinho para vocês como é que foi a primeira aula, até a gente chegar na segunda. Então, o que a gente abordou no nosso primeiro encontro, né? A gente falou primeiro como é que surgiu o neologismo, né? Como é que surgiu esse nome, essa alcunha de autoficção. E eu contei para vocês a história do Sérgio Dobrovsky, que é um francês que estava escrevendo um livro, não conseguia terminar seu manuscrito, não sabia como encaixar esse livro, até que ele leu aquela esquemática do Philippe Lejeune, que eu expliquei para vocês, né? Onde ele desenha o pacto romanesco, onde ele desenha o pacto autobiográfico, e existiam 2 casas vazias que ele não sabia nomear quando existe um livro onde existe o nome do autor ou do personagem narrador com o mesmo nome, e quando muitas vezes a gente percebe que o autor mistura um pouco da sua história, de fatos reais da sua vida, porém ficcionaliza. Então, foi a partir daí que o Sérgio Dobrovsky criou esse neologismo, a partir do estudo da sua própria obra. Foi assim que ele criou o neologismo, né? E aí, a partir do estudo da sua própria prática, a autoficção começou a ser estudada, né, por outros estudiosos, e a partir de 85 foi que começou a se expandir, né, primeiro para a Europa, depois foi expandindo para os Estados Unidos, até que chegou no Brasil, né? Foi assim mais ou menos que aconteceu, para falar para vocês bem rapidamente, já que a gente falou na aula passada. E se a gente puder elencar algumas características das obras autoficcionais, lembrando para vocês o que a gente falou na aula passada, de que... Deixa eu só... Se ela fica enchendo o saco. Lembrando para vocês na aula passada o que a gente falou, de que existem fronteiras líquidas em obras autoficcionais, onde há toda uma mescla de gêneros de narrativas, então muitas vezes não é tão fácil identificar se aquela obra é autoficcional, se é um romance autobiográfico, se é uma autobiografia, porém há 2 características que são bem preponderantes, e nem sempre elas estão também, mas são 2 características importantes, que é o pacto oximórico. O que é oximórico? É um pacto paradoxal, é um pacto que não estabelece uma relação nem de verdade nem de ficção, né? Está em um lugar entre essas 2 bases. E também a outra característica é quando o autor, o personagem, o narrador têm o mesmo nome, teoricamente eles são a mesma pessoa, e aí a gente também já começa a pensar que pode ser uma obra autoficcional. E quais as diferenças de uma autobiografia, da autoficção e do romance autobiográfico que a gente tratou na aula passada? Então, na autoficção, a gente tem esse pacto oximórico, onde dentro de uma narrativa podem haver fatos reais e também ficção, e as 2 coisas se mesclam. Na autobiografia, a gente tem, teoricamente, um pacto autobiográfico da verdade, porque
faz-se um relato da vida, uma recapitulação da vida de uma pessoa, e geralmente a autobiografia são das pessoas mais importantes, aquelas pessoas importantes na sociedade, né? Eu dei 2 exemplos de 2 obras contemporâneas e bem populares para ficar clara essa explicação, que foi, por exemplo, a autobiografia da Rita Lee e a autobiografia da Michelle Obama. E o romance autobiográfico, o que ele muda aí? Ele também é uma história que recapitula uma vida, porém ele tem características do romance, né? Ele tem personagem, ele tem uma estrutura mais romanesca, e ele também tem um pacto romanesco, que é o pacto da ficção, né? E depois eu comentei com vocês outras tentativas de definição de autoficção, a gente falou de autonarração, a gente falou de romance do eu, como é um tema muito polarizado na literatura, né? Os estudiosos eles vão trazendo estabelecendo outros nomes. Alguns falam que a autoficção é um filhote da autobiografia, então são fronteiras bem líquidas, né? Que realmente não há um estabelecimento. Então, quando a gente fala de autoficção, a gente não pode usar a palavra exata em nada, né? Porque são fronteiras bem líquidas que se mesclam. E quando a gente fala de gênero, quer dizer, autoficção é um gênero? Não é um gênero? É um subgênero? É um gênero bastardo? Não se chegou a uma conclusão também. Existe, alguns estudiosos consideram um gênero, outros consideram um subgênero do romance, outros consideram um subgênero da autobiografia, alguns consideram uma literatura menor, sendo assim um gênero bastardo. E por que uma literatura menor? Justamente por conta da ambiguidade, por conta desse jogo da verdade e da invenção que o autor faz. E muitas vezes os estudiosos consideram menor porque não tem aquela fabulação inventiva, criativa, que teoricamente um autor teria que ter da construção de uma obra do zero, sem utilizar fatos reais ou dados da vida, o que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai falar como os autores utilizam de fatos da sua vida, a partir do olhar da crítica genética e do olhar de processos de cognição e processos criativos, tá? Então, essa foi a aula passada. Passei muito rapidamente para quem perdeu, ou mesmo para quem assistiu, só para a gente recapitular um pouco o que a gente falou. E na aula de hoje, a gente vai sobrevoar um pouco o cenário da escrita de si como marca de um tempo, né? Um tempo que a gente vive, um tempo que já foi vivido, como começou essa escrita de si, como começou essa subjetividade, né, do cidadão, do indivíduo, transformado em literatura. A gente vai falar justamente dessa ambiguidade entre ficção e realidade como um elemento criador dos escritores, dos autores, e a gente vai trazer um olhar para a autoficção muito específico de 2 conceitos contemporâneos, que é a literatura pós-autônoma e a noção de inespecífico, tá? Então, olhando para a nossa cultura midiática, o eu e a literatura, a gente vai falar um pouco disso agora, mas antes eu quero voltar um pouquinho para o passado, a gente precisa voltar para recapitular, para entender um pouco como é que tudo começou, como é que o eu começou a ser personagem. Então, a gente vai um pouco para o século XVIII, onde o eu, na literatura, ele começou a ser indissociável do capitalismo e do mundo burguês. A gente não pode esquecer também que no século XVIII começou-se o pensamento iluminista, né? Que o grande pensamento dessa corrente é defender o uso da razão acima do uso da fé, para entender justamente os problemas da sociedade a partir de um olhar do indivíduo. Então, se a gente puder estabelecer uma marca numa linha do tempo, quando esse eu, essa subjetividade começou, a gente vai olhar para as Confissões de Jean-Jacques Rousseau, né? A partir dele teve todo um elemento de gêneros autobiográficos, né? E ele escreveu nesse livro, aliás, a última série do livro foi publicada depois que ele já estava falecido, né? E ele escreveu sobre a sua própria vida em termos das suas experiências. Ele fala como é que ele se livrou, entre aspas, de 5 filhos bastardos, e ele fala muito dos seus sentimentos pessoais. Então, foi uma obra que abriu uma porta na literatura, onde o homem começou a mostrar a si mesmo, começou a mostrar a sua subjetividade, o que tinha dentro dele, e a partir daí outras obras começaram a surgir, outras obras nesse formato das ficções, das autobiografias, das memórias, dos diários, as correspondências também são consideradas escritas de si, né? E com isso abriu-se um espaço para a autorreflexão, né? Dessa consolidação do individualismo no Ocidente. É mais ou menos esse caminho que a gente segue da escrita de si, passando bem rapidamente para vocês.
E a escrita de si, ela passou a ser interessante também para a história, porque na minha pesquisa eu encontrei várias pesquisas assim historiográficas, né, que mostram a importância da pesquisa da escrita de si a partir do olhar da história, né? Porque a partir da escrita de si a gente também começa a entender como aquela determinada geração estava vivendo, o que pensava aquela determinada geração, né? E conhecer com isso um passado do indivíduo e o presente também. Então, se transformou numa rica documentação para entender os tempos, os novos tempos, os tempos presentes e os tempos passados e analisar o que pode vir pela frente, né? Então, nesse estudo específico, que é subjetividade, individuação e escrita de si, eu gostaria de ler um trecho para vocês que diz o seguinte: os campos de estudos acadêmicos como a historiografia contemporânea, a psicologia, a sociologia e os estudos literários encontram nas escritas de si uma importante e necessária documentação para delimitar e problematizar objetos como sujeito. Assim, por meio da relação tripla entre autor, vida, obra, é possível problematizar como o sujeito desenvolve práticas de subjetivação na composição e modificação histórica de si mesmo ao escrever sobre si. E aí eu vou dar um exemplo para vocês também bem popular, para ficar claro como a escrita de si desenha um tempo presente. Eu falei na aula passada, mencionei uma matéria que saiu no Globo da Mara Moira. A Mara Moira teve na Flip, eu até assisti a palestra dela da Flip junto com o Ricardo Lízias, que é um escritor famoso de autoficção. A Mara Moira, para quem não conhece, ela é professora de literatura, ela é doutora em letras, e ela também já foi uma prostituta em Campinas, né? Então, nesse livro que ela lançou, deixa eu ver se aparece aqui, E Se Eu Fosse Puta, nesse livro ela conta como é a vida dela, né? As suas experiências, a sua subjetividade também. E o que ela fala? Ela falou nessa matéria do Globo, por exemplo, ela diz o seguinte: senti a necessidade de usar a literatura para que a sociedade brasileira entendesse o que é esse lugar, que só é considerado indesejável porque não entendem a potência que ele tem. Era isso que eu queria revelar para o resto da sociedade. E a gente tem vários outros exemplos, quer dizer, se a gente for pensar para o mundo que a gente vive hoje, a gente vive todo momento de desconstrução da sociedade, a gente vive um momento de desconstrução do racismo, a gente vive um momento de desconstrução do machismo, do sistema patriarcal. Nunca se falou tanto sobre isso. A gente vive um momento forte da diversidade de gêneros também. Então, essa literatura que traz a escrita de si, essas experiências do sujeito nessa época, ela certamente vai ser estudada daqui a décadas, daqui a muitos anos, como a história e a sua subjetividade no momento de hoje, né? Então, é isso que a escrita de si traz muito para a história, poder entender o mundo a partir do olhar individual de um cidadão, de um indivíduo, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, só para falar para vocês, vocês podem colocar no chat. Fio Damasio, que é da equipe da PUC, que está me dando todo esse apoio, e depois ele vai mandar no meu WhatsApp, e aí a gente conversa. E eu não posso falar de escrita de si sem falar do Foucault, ele tem várias obras sobre isso, né? E para ele, o que ele fala? Ele fala que a escrita de si não é apenas um registro do eu, mas desde a antiguidade clássica até hoje, passando pelo cristianismo da Idade Média, constitui o próprio sujeito, performa a noção do indivíduo. Então, esse conceito do Foucault, ele fala muito de como essa performance da noção do indivíduo, quer dizer, quanto mais a gente investiga a nossa subjetividade e bota no papel, como ela fica clara para a gente, como esse ato de escrever é importante para a gente. E ele tem um livro que é sobre autoria, que ele fala o seguinte, né? Ele apresenta uma forma chamada hiponemata. O que seria hiponemata? São os cadernos da Antiguidade Clássica que as pessoas tinham para anotar seus pensamentos, anotar suas reflexões, né? E eu estudando, pesquisando a escrita de si, eu descobri que eu também tenho esse hábito, eu não sabia que o nome era esse, né? Hiponemata. Eu também tenho o meu caderno de anotações, de reflexões, e essa escrita de si também me auxilia na minha própria subjetividade, no meu próprio conhecimento como indivíduo. Uma outra característica da Antiguidade Média, da escrita de si, veja bem, ela já acontecia, ela só não era publicada, a publicação veio com Rousseau, né? Então, um outro modelo são as próprias correspondências, né? As pessoas se correspondiam muito, e nessas correspondências falavam sobre si, como se sentiam, o que viam, o que estavam vivendo nesse momento, né?
Então, a escrita de si, na realidade, ela vem desde a antiguidade clássica, ela só não era publicada, né? Então, o ato de escrever sobre si mesmo, seja para si ou para o outro, constitui um dentre os muitos exercícios e técnicas vivenciadas na antiguidade greco-romana no processo de cuidar de si mesmo e de fabricar a si mesmo. Ou seja, a escrita desempenhou entre os antigos uma função ética no movimento de transformação da subjetividade de um indivíduo em busca da verdade interior, seja como autoconhecimento ou como forma de conduzir a própria vida numa perspectiva estética, quer dizer, numa perspectiva de linguagem, né? O que mais que a gente tem aqui? Então, se a gente puder fazer um pouco de uma linha do tempo, vamos chamar assim, a gente tem 3 momentos na escrita de si. A gente tem a escrita de si no horizonte da formação da identidade nacional, que mostra os conflitos e as transformações. E isso é o quê? Isso são as figuras públicas, né? Que escreviam sobre si e se publicavam. A gente também tem a escrita de si que reflete um tempo coletivo, né? Que são, por exemplo, na América Latina, podem ser as mudanças democráticas, no mundo, o Holocausto, né? Que são testemunhos de uma geração. Eu trago 2 exemplos aqui do lado, só para a gente se lembrar. Por exemplo, o livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, que conta, né? Ele é um autor, narrador, personagem. E ele apresenta um relato acerca da ditadura sobre sua família, porque o pai dele desapareceu, né? O Rubens Paiva desapareceu, ele era eleito deputado federal na época, próximo do golpe de 64. E a gente tem o Primo Levi também, né? Que ele também escreve sobre os tempos que ele ficou em campos de concentração, e uma marca é Isso, um Homem, que é um livro maravilhoso, inclusive eu recomendo para vocês também, que também é uma escrita de si dentro dessas mudanças, né? Ou testemunhos de dramas muito grandes da sociedade. Então, esse é um segundo momento. E a gente está no momento agora da escrita de si, que é essa indagação do eu, né? E essa indagação do eu, ele vem dentro dessas nossas reflexões, onde estamos, que sociedade que a gente vive, para onde a gente quer ir, né? Mas também tem a ver com esse narcisismo midiático contemporâneo, né? Então, desde que a internet surgiu nos anos 2000, a gente já tem 23 anos de internet, e por aí os blogs, e depois as redes sociais, então a gente vive esse momento da subjetividade, não só na literatura, mas em vários outros meios, né? Essa necessidade que a gente tem hoje narcísica mesmo, né? De falar de si, né? O que mais? A Leonora Fouque ela é já falecida, é uma pesquisadora argentina sobre escritas de si. Ela tem alguns livros publicados, entre eles O Espaço Biográfico, Dilemas da Subjetividade Contemporânea, que foi lançado em 2010. E qual é o olhar dela? Ela fala o seguinte, olha, assistimos hoje a uma proliferação de narrativas vivenciais, ao grande sucesso mercadológico das memórias, das biografias, das autobiografias e dos testemunhos, aos inúmeros registros biográficos na mídia, retratos, perfis, entrevistas, confissões, talk shows e reality shows, ao surto dos blogs na internet, ao auge de autobiografias intelectuais, de relatos pessoais nas ciências sociais, a exercícios de ego-história, ao uso dos testemunhos e dos relatos de vida na investigação social e a narração autorreferente nas discussões teóricas e epistemológicas. Então, o que a gente tem? Percebe que ela deu outros exemplos além da literatura, né? Ela falou de talk show, ela falou de reality shows, ela falou de entrevistas. A gente percebe mesmo, isso foi em 2010, e de 2010 para cá, a gente percebe um aumento de obras autobiográficas ou autoficcionais, dessa necessidade de mostrar a sua subjetividade, né? Ela parte, a Fouque, é interessante o olhar dela, porque ela faz uma análise a partir do conceito de Bakhtin de dialogismo. Para quem não sabe o dialogismo, o Bakhtin, o Mikhail Bakhtin, que é um estudioso russo, ele publicou um conceito que é muito estudado na literatura, que é o estudo do discurso dentro das obras literárias. E um deles é o dialogismo, onde as obras, a partir dentro de uma narrativa, há diálogos entre personagens, entre o escritor, entre o autor. É muito mais complexo do que isso que eu estou dizendo, eu teria que dar só uma aula de Bakhtin e dialogismo, né? Mas ela parte a partir desse conceito do discurso para se constituir através dele, né? Então, para Bakhtin não havia uma coincidência entre autor e personagem, nem sequer na autobiografia, né?
Ele dizia o seguinte, que o descentramento do sujeito assume um vínculo à razão dialógica. O sujeito deve ser pensado a partir de sua outridade, do contexto de diálogo que dá sentido ao seu discurso, né? Quer dizer, quando a gente fala de si, resumidamente, a gente também fala do outro, a gente também se conecta do outro, né? Com o outro. Então, a Fouque, ela faz análise da escrita de si, da subjetividade, a partir também do dialogismo do Bakhtin, tá? E a Diana Klinger, eu comentei dela na aula passada, ela é uma argentina, estudiosa também da escrita de si, né? Ela é radicada no Brasil. O que ela fala? Klinger acredita que a autoficção é uma produtora de mitos do escritor. A partir dessa perspectiva, contextualiza a relação da criação deste mito do escritor com a autoficção, que se situa entre a mentira e a confissão, pois a subjetividade se manifesta ambivalente, e desta forma, a autoficção ganha a alcunha de performance do autor. Ela trabalha o conceito de performance da Judith Butler, tá? Se apoiando na perspectiva de Judith Butler, que aborda a desconstrução do mito de original, argumentando que a performance é sempre uma cópia sem original, procurando criar um sentido de artifício a partir da identidade autoral. Para Butler, tanto a ficção quanto a vida pública do autor compõem esta performance que produz sua subjetividade e que não podem ser pensadas isoladamente. Para quem não conhece a Judith Butler, ela é uma filósofa pós-estruturalista, né? Ela não estudou autoficção nem escrita de si, ela tem vários estudos contemporâneos do feminino, da teoria queer, né? Ela escreve sobre filosofia, sobre política, sobre ética, e o que ela pensa sobre a escrita de si, que a Diana Klinger se apoia, é esse conceito da performance, quer dizer, quando eu escrevo sobre mim, eu também estou performando. Lembra que a gente comentou na primeira aula essa questão da realidade, né? Do real? Quando eu penso que eu escrevo sobre o real, ele nunca mais pode ser um real, porque é o real a partir da minha perspectiva, né? Então, vários outros reais são construídos. Então, quando a gente lê um texto sobre uma vida, a gente está lendo um texto, não uma vida, porque tem todo o trabalho estético da linguagem. Então, ela trabalha a partir desse conceito de performance. É uma performance que o escritor faz com a linguagem a partir de si mesmo, a partir da sua subjetividade, tá? Agora, entrando um pouco na ambiguidade pelo olhar da crítica genética. Primeiro, deixa eu explicar para vocês, para quem não conhece, o que é crítica genética. A crítica genética, ela estuda os processos criativos do autor, as pistas, os rastros que esse autor deixou, seja eles, por exemplo, dentro de manuscritos, né, as anotações dos manuscritos, os rascunhos, os rabiscos, o que tem nos manuscritos. E hoje, antigamente era até mais fácil de achar esses manuscritos, né? Tem muitos manuscritos em museus, inclusive teve em São Paulo, no ano passado, não sei quem foi, eu tive nessa exposição do Sesc, chamada Magia do Manuscrito, onde vários manuscritos existiam ali, não só de obras literárias, mas de cartas, de correspondências, de músicas, entre outras, né? Hoje, com a tecnologia, o que a gente usa muito na crítica genética? Tudo que a gente pode. O e-mail que foi trocado pelo autor em troca de informação, e uma entrevista que ele fez e foi gravada, né? Se ele compartilhar essa gravação para a gente poder estudar o seu ato criador. Então, a crítica genética, ela faz esse percurso da criação. E como é que ela começou? Ela começou na França também, pelo ITEM, que é o Instituto de Textos e Manuscritos Modernos, que foi criado em 68. E a partir do estudo desses manuscritos, né, e que a crítica genética se estabeleceu. E dentro do ITEM tem uma turma... eu tinha colocado aqui, tinha até esquecido, olha. Quando eu fui na exposição do Sesc, eu tirei algumas fotos da exposição, claro, e essa daqui é do João Cabral Neto, que ele conta quantos versos ele fez em determinada obra. Então, tudo isso aqui vale muito para crítica genética, porque são os vestígios que o autor, que o criador, que o artista, né, deixa. Então, a crítica genética não é apenas para a literatura, mas para as artes no geral, para a gente entender o olhar desse processo criativo, né, como é que ele aconteceu. E no caso da autoficção, os meus estudos, as pesquisas que eu fiz, né, é como a gente consegue legitimar a ambiguidade como um procedimento criador da autoficção.
lembrando, né, da questão da ambiguidade, que é essa mistura do real com o ficcional que existe na obra e a grande polêmica da literatura. Então, meus estudos partiram a partir da crítica genética. E no ITEM, tem um departamento específico de estudo de escrita genética de obras autoficcionais, que lá quem conduz as pesquisas é a Isabelle Grell, que eu até comentei com vocês, eu acho, na aula passada sobre ela. Ela tem um grupo de estudos. E aqui eu trago um pouco da professora do programa, que é a Cecília Almeida Salles, né? Eu tive aula com ela também, os meus estudos partiram a partir dos estudos dela, é professora do programa, e ela é autora de 3 livros que eu gostaria de recomendar muito, que é O Gesto Inacabado, Processo de Criação Artística, Crítica Genética, uma nova introdução, e Redes da Criação, Construção da Obra de Arte, onde ela traz toda essa teoria e os conceitos da crítica genética. O que ela fala? Ela fala assim: ao longo de uma pesquisa de crítica genética, convive-se com o desenvolvimento de buscas estéticas. Essa procura vai se revelando, por exemplo, nos critérios que regem as opções com os quais o artista se defronta no decorrer de seu processo de criação. Quer dizer, as escolhas que ele faz, né? Esses critérios estão presentes para um poeta, por exemplo, na substituição de uma palavra, no corte de um trecho, na adição de um poema, na eliminação de uma vírgula. Quer dizer, a gente analisa os documentos que geraram a obra final, né? Seja ele um manuscrito, como eu falei com vocês, seja uma anotação num papel, né, que ele guardou, seja um e-mail que trocou, seja um comentário hoje em dia numa rede social, tudo vale para a gente poder percorrer esse caminho que o autor fez até chegar no seu momento de criação final. Aqui está a Isabelle Grell, que eu comentei com vocês, que trabalha, é uma das diretoras do ITEM e tem esse estudo sobre autoficção. E o que é interessante dela, que eu queria contar para vocês, que eu também descobri nos meus estudos, né, que, não sei quem estava na primeira aula, se vocês se lembram, que eu comentei com vocês, e como que o Dobrovsky chegou no neologismo autoficção. Ele viu a esquemática do Lejeune, 2 casas estavam vazias dentro do pacto, tinha um pacto romanesco, tinha um pacto autobiográfico, e para a autoficção não entraria ali, então ele criou o termo autoficção e redirecionou sua obra para ser autoficção. E quando a Isabelle Grell começou a estudar o manuscrito, que seria o Le Monstre, que depois virou o Fils, que é filho, né, em francês, ela descobriu que na página 1636, o autor já tinha escrito autoficção. Nem ele mesmo se lembrava disso. Ele tinha escrito, inclusive, com um hífen. Ele tinha escrito separadamente, né? Então, ela descobriu que mesmo antes dele falar com Lejeune, ele já tinha essa reflexão sobre chamar a sua obra autoficcional, quer dizer, eu autoficcionalizo a minha história, eu fabulo a minha história, né? Então, ela descobriu isso, e o Dobrovsky também deu créditos para ela, né? Ele colocou num artigo, ele tem um artigo chamado Os Pontos no I, que ele diz: fui aprendendo a verdade, pouco a pouco, graças ao trabalho de Isabelle Grell e seus colegas, que se esforçaram para tentar reconstruir o texto original Fils, que se chamava Le Monstre. A crítica genética, assim, quanto mais eu estudo, mais eu gosto, sabe? Mais interessante eu acho essa descoberta dos processos criativos e como a mente funciona, né? Que outros achados, né, a gente fez aqui com a crítica genética? Então, a Isabelle Grell, ela descobriu nesse manuscrito do Dobrovsky, desse livro, ela descobriu algumas coisas que ele cortava, algumas coisas que ele inseriu, que deu para ver essa ambiguidade do real com o ficcional. Por exemplo, a carta para a primeira esposa, Cláudia, ele encurtou em uma página inteira, né? No manuscrito tinha um tamanho, depois na obra publicada tinha outro, né? Ele retirou uma esposa traída para preservar um amigo valioso. Ele mudou o nome de uma de suas ex-amantes. A Celine, que era um personagem, quando foi presa na Dinamarca, no manuscrito estava 1945, ele deve ter checado a informação e viu que era 1947, né? Ele tem uns sonhos, ele conta no livro Fios uns sonhos, um tal de um caderno bege, né? E descobriu-se que esse caderno bege sempre existiu, né? Por orientação do psicoterapeuta dele, ele coletava essas informações. Então, a parte verídica é que esse caderno bege existia, com essas anotações, e que ele utilizou no livro. A parte ficcional é a interpretação.
Ele interpretou por ele mesmo as suas próprias anotações, né? Ele ficcionalizou as suas interpretações, as suas anotações a partir de uma outra interpretação que ele pode ter feito a partir de um processo cognitivo, que é a gente reunir, o processo cognitivo já vou chegar um pouco para vocês, mas é justamente reunir o nosso repertório externo e o nosso repertório interno como criadores natos que somos. O que Dobrowski falou? O que o escritor inventa é a reconfiguração dos fragmentos da existência, a qual ele reescreve em um texto. Em absoluto, o texto e a escrita tomam a dianteira da experiência vivida. A experiência dá um impulso, mas ao final, o que permanece é o texto que será lido pelo leitor. Não lemos uma vida, lemos um texto. Então, mais uma vez, trazendo esse conceito, quando estudiosos trazem a questão da literatura menor, por não ser totalmente fabulada, a gente percebe que a autoficção, ela tem muito de fabulação. A diferença, novamente, o que eu falei na aula passada, é que ela é muito mais declarada, né? O que o Philippe Villain fala? Ele também é um estudioso de autoficção, comentei com vocês também na aula passada, né? Ele é autor de A Ficção em Autoteoria, um livro publicado em 2019. Ele também estudou seus próprios manuscritos, o seu próprio processo de criação. E o que ele fala aqui? Olha, pode me acontecer de reescrever uma mesma passagem umas 30 vezes até encontrar sua forma perfeita, sua musicalidade sensível, seu estilo particular, mesmo se essa estilização do referencial se realiza em detrimento dele próprio. Na verdade, o continente terá prioridade sobre o conteúdo, a forma sobre o fundo, e o que permanecerá no texto final, dessas reescritas, dessas variações recomeçadas, será apenas o esqueleto do referencial. E por que eu achei importante esse trecho do esqueleto do referencial? Porque se as grandes discussões da autoficção é que ela não deve ser legitimada justamente porque ela utiliza fatos reais, a gente vê nesses estudos de crítica genética que o fato real é só uma pontinha de toda a obra. Por quê? Porque tem o trabalho da linguagem. Como ele mesmo fala, que uma mesma passagem pode ser reescrita 30 vezes, e a gente sabe quantos anos o autor demora para escrever uma obra, né? Quanta reescrita tem numa obra, quanto essa linguagem é trabalhada a partir de um fragmento, que pode ser chamado real, a partir da subjetividade do próprio autor. Então, que realidade é essa? É a realidade existente ou é a própria realidade de quem vê? Percebe? O que mais? Aqui eu vou falar um pouquinho, então a gente falou hoje um pouco já de como surgiu, né, a escrita de si, a gente falou rapidamente disso, a gente falou rapidamente da questão da subjetividade e dos tempos, né, os 3 momentos da subjetividade na literatura e os tempos contemporâneos que a gente tem agora. A gente falou um pouquinho da crítica genética, como ela estuda esses vestígios, esses passos do processo de criação, e dentro da autoficção, como há estudos que mostram dentro desse processo criativo, como essa barreira do real e do ficcional se mescla a partir da perspectiva estética, a partir da linguagem. E aqui a gente entra na ambiguidade como um procedimento de criação entre o real e o ficcional, que é a grande discussão da autoficção. Então, o que a gente tem de conceitos que eu vou trazer para vocês, de cognição, de processos criadores? Eu vou trazer esses conceitos, esses 3, que é a transformação pela mediação, é a rede de inferências e o possível adjacente. Então, o que a gente tem do conceito transformador? Eu me apoio na obra da professora Cecília, do Gesto Inacabado. O que a gente tem aqui? Os elementos selecionados já existiam. A inovação está no modo como são colocados juntos. A construção da nova realidade sobre essa visão se dá por intermédio de um processo de transformação. Querendo popularizar um pouco para ficar mais claro para quem ainda não estuda literatura, porque eu sei que tem pessoas aqui que eu conheço, que estão assistindo a aula, que não são ainda estudantes de literatura, então só para ficar um pouco mais claro, quem é da minha idade, né, tem uns 50 anos, um pouco mais, talvez vai se lembrar de um bordão que o Chacrinha, que era um apresentador de TV, tinha, que ele falava que nada se cria, tudo se copia. Eu ajustaria essa frase e diria que nada se cria, tudo se transforma. É a partir da transformação que a criação é feita, né? E se transforma a partir dos elementos que a gente
tem na vida, os elementos externos e os próprios elementos internos, porque dentro da gente a gente tem um universo, né? Existe um universo dentro da gente. Então, o que a Cecília Salles fala? Ela fala que o artista, nessa perspectiva, está sendo visto como um explorador da existência. Formas e cores reais são absorvidas pelo mundo imaginário. Poder-se-ia dizer que a conexão entre realidade e ficção acontece por intermédio de uma forma mediada e sensível. A realidade não é imediata. A ficção não surge pelo contato direto com o dito real. Ciro dos Anjos considera a ficção como uma interpretação da realidade, quer exterior, quer interior. A imaginação é assim, vista como um instrumento de elaboração da realidade. Isso é importante colocar, porque a gente também sabe que todos os escritores se inspiram pela vida, como eu também já falei um pouco na aula passada, né? A gente se inspira pela vida em todos os momentos. Na autoficção, eu acho que a grande questão, de novo, é que ela é declarada e talvez por isso tão combatida. Quando a gente fala da mediação, tem esse exemplo do arco-íris, que eu acho também um exemplo muito simples e muito eficaz para a gente ver como a gente transforma a nossa vida num processo criativo através de uma mediação do nosso olhar, né? Então, se a gente visse, por exemplo, um arco-íris na rua, né? E vamos supor a São Paulo uma cidade grande, então se tem alguém na Zona Leste vendo esse arco-íris, alguém no centro, alguém na Zona Oeste, a perspectiva vai ser diferente, né? A perspectiva não vai ser igual, cada um está num ponto. Então, a mediação é isso, né? Se todos nós fizéssemos um exercício de criação nesse momento, né? Se eu desse um tema para vocês, ou pedisse, vamos olhar na janela, ou vamos olhar na televisão uma mesma imagem, cada um traria uma mediação própria a partir dos elementos externos, que constroem a partir dos elementos internos também. Então, o que a professora Cecília fala? Ela fala que cada pessoa, pelo modo como se coloca entre o céu e a terra, e pela atividade de sua organização perspectiva individual, do mar universal de cores, destaca uma forma que corresponde ao seu próprio arco-íris. O processo de apreensão dos fenômenos envolve, portanto, recorte, enquadramento e angulações singulares. Então, esse ato criador, ele precisa de associações, ele precisa de interações. A gente se alimenta o tempo todo pela realidade a partir do nosso olhar, a partir da nossa realidade, né? E o artista, ele se apropria dessa realidade externa, que tem um olhar mediado e constrói uma nova forma dessa realidade a partir do seu próprio olhar, né? Então, na autoficção, pode-se dizer que a conexão entre realidade e ficção acontece por intermédio de uma forma mediada e sensível, que é traduzida na atividade estética, ou seja, na linguagem. O autor autoficcional escreve sobre um fato real de sua vida e o transforma em poesia, e nesse processo de poetização, ficcionaliza sua história, criando, então, outra, sem deixar de lado a identidade onomástica e o pacto oximório, que é mais ou menos o que o Dobrovsky falou, se transforma em uma outra história, porque ela é trabalhada. A gente não lê uma vida quando lê uma autoficção. A gente lê um texto. A gente lê uma vida que foi transformada em um texto. O que mais? Falando de redes de criação, né? Um outro conceito, a rede de inferências, onde toda ação está relacionada a outras ações de igual relevância, né? Esta abordagem do movimento criador, como uma complexa rede de inferências, reforça a contraposição, a visão da criação como uma inexplicável revelação sem história. Aquela questão da inspiração que a gente fala muito, né? Ou seja, uma descoberta sem passado, só com um futuro glorioso que a obra materializa. Do mesmo modo, a obra vai se desenvolvendo por meio de uma série de associações ou estabelecimento de relações. A anotação no guardanapo do bar não é nada mais, muitas vezes, do que a tentativa de não deixar uma associação se perder. Sabe quando a gente tem alguma ideia e ela vem, ela passa, né? Ela vem como um raio, ela vai embora, né? Essa seria uma rede de inferências, essas redes de criação onde as coisas se conectam. Então, a gente tem laços, a gente tem uma interconectividade, né? E esse livro, essa rede de criação, né, ele parte dessa necessidade de pensar a criação como uma rede de conexões mesmo, né? Para falar de um processo de inferência que mostra esses elementos aparentemente dispersos que estão conectados, né? Então,
Vamos supor, vamos tentar dar um exemplo meio prático, né? De repente, a gente entra num ônibus e ouve... Isso aconteceu comigo uma vez, para ser sincera. Eu estava no ônibus e ouvi duas pessoas conversando. E eram duas mulheres, elas tinham um sotaque muito forte do Nordeste, né? Eu não sei de que região do Nordeste. E eu fiquei pensando, assim, nossa, o que elas estão falando? Elas falaram muito rápido, tinha muito barulho. E eu não conseguia entender. E depois eu escrevi um conto sobre essa falta de entendimento das pessoas, né? De sotaques. Eu escrevi um conto meio humorístico. Então, eu fiz essa ligação, né? A minha família também veio do Nordeste, então eu também recorri, né, a minhas memórias para poder compor. Então, essas redes de criação, elas sofrem essas inferências da vida, como qualquer autor, tanto o ficcional quanto o autoficcional. E aqui a gente entra no conceito do possível adjacente, do Steven Johnson, desse livro De Onde Vêm as Boas Ideias, que é um livro muito interessante também. E o que ele fala? Ele começou a estudar os processos criativos, né? A partir desse possível adjacente, ele partiu do cientista Stuart Kauffman, que deu esse nome para o conjunto de todas as combinações de primeira ordem. Todas as combinações de primeira ordem que estabelecem, depois a gente vai abrindo janelas como se fossem janelas do Windows, né? Então, o possível adjacente é uma primeira combinação de segunda ordem, de primeira ordem, e a partir dessa combinação, a gente vai abrindo outras janelas da criação. Deixa eu só beber uma água, que minha garganta está seca. O que ele diz em determinado trecho da obra? Ele diz o seguinte: pense nele, o possível adjacente, como uma casa que se expande num passe de mágica ao se abrir cada nova porta. Você começa numa sala com 4 portas, cada uma levando a uma nova sala que ainda não visitou. Essas 4 salas são o possível adjacente. Mas depois que você abre uma dessas portas e entra na próxima sala, 3 novas portas aparecem. Cada uma levando a outra sala nova em folha, a que você não poderia ter chegado a partir de seu ponto de partida original. Continue abrindo portas e, por fim, terá construído um palácio. E assim que, com essa teoria do possível adjacente, funciona. A gente vai abrindo, eu gosto de trazer essa metáfora do Windows, né? A gente vai abrindo as portas até que outras conexões são feitas no nosso processo criativo. E aqui, usando essa imagem da rede, só para ilustrar um pouco, resumindo esses conceitos de processo criativo, né? É que essas ideias, elas não surgem do nada. Então, muitas vezes, quando a gente não estuda processos criativos, a gente fica com a gente romanceia um processo criativo, muito para o que a gente lê em livros, o que a gente vê em filmes, e a gente acha que é um momento de inspiração, né, que a gente tem, e a partir daí a gente consegue criar. E os conceitos, os estudos de processos criativos dizem que não, né? Que as ideias não surgem do nada, elas são construídas a partir de um grupo de partes existentes, de acordo com esses 3 conceitos que eu trouxe para vocês, do possível adjacente, da rede de inferências e da transformação por meio de uma mediação sensível, né? Então, essa rede de conexões funciona como uma teia que se interliga em outras conexões. Eu trouxe só essa imagem de uma teia de aranha, para que fique mais simples para vocês visualizar a partir de uma imagem para entender como nossos processos criativos funcionam, né? E eu bato um pouco nessa tecla porque é justamente a questão polêmica da autoficção, onde ela é considerada uma literatura menor, justamente porque acredita-se que ela só faz uma cópia menor de uma realidade, onde não há uma invenção, né? Onde ela tira a legitimidade de romances que são criados, teoricamente, só na ficção e não utilizam a realidade. Então, a gente percebe nos estudos de processos criativos que tudo a gente usa a nossa vida é uma inspiração, né? Tudo nos inspira. Um filme nos inspira, uma caminhada no bairro nos inspira, um outro livro nos inspira, uma conversa de bar nos inspira. Então, tudo é inspirado pelas nossas vivências. Na autoficção, novamente, eu acho que a grande diferença é que é declarado, né? Então, se a gente puder trazer essas questões da ambiguidade como procedimento de criação, fazendo esse recorte para a autoficção, que é nosso tema de estudo, né?
Eu diria que o autor transforma o que vive em ficção, incorporando fatos reais ao seu processo criativo e criando recursos estéticos para moldar a sua obra. Assim, a criação como transformação da vida me parece o lugar da autoficção, partindo da máxima de que tudo é alimentado pela existência, sofrendo a mediação a partir do processo criativo, né? O que a gente tem aqui também um trecho do Gesto Inacabado, que eu também acho que combina muito com essa visão, com essa hipótese, né? O artista, nessa perspectiva, está sendo visto como um explorador da existência. Formas e cores reais são absorvidas pelo mundo imaginário. Poder-se-ia dizer que a conexão entre realidade e ficção acontece por intermédio de uma forma mediada e sensível. Esse trecho eu já tinha lido para vocês, gente, desculpa, eu acho que eu acabei repetindo ele. Mas a hipótese de que a ambiguidade nada mais é do que parte da criação do autor, como qualquer outro romancista. Eu parto dessa hipótese a partir desses conceitos de criação, né? E a partir desse conceito, eu me questiono se a autoficção poderia ser considerada uma literatura menor, partindo do princípio de que tudo é linguagem, né? Na quarta-feira eu passei um trechinho de um seminário sobre autoficção que estava sendo feito no SESC, com o Manuel da Costa Pinto, que é um crítico literário, com o Ricardo Lísias e também com o Julian Fuchs, que são dois escritores de autoficção. E o Ricardo Lísias até chegou a comentar, ele fala, olha, eu acho que o umbiguismo, o narcisismo, ele existe muito na autoficção, sim, mas tudo é a partir da linguagem, do recurso estético que se usa para deixar de se transformar numa literatura menor, para se transformar simplesmente numa literatura, né? Então, a minha hipótese é que a autoficção, né, o autor ficcional faz uma decantação ao que é exposto, ele seleciona e, a partir daí, ele cria novos caminhos paralelos ao fato real. Ele capta retalhos de sua realidade e costura em uma colcha que se desenvolve a partir destes fragmentos, fazendo surgir outros, de outras cores, texturas, formatos. Ou o retalho original ganha outra forma, lapidada pela criatividade poética, se reconstruindo a cada remendo, a cada novo recurso estético. Então, até aqui, recapitulando, né? A gente falou sobre a história da subjetividade, a gente falou de crítica genética. Eu trouxe para vocês um pouco da minha hipótese a partir dos conceitos de processos criativos, como a ambiguidade, na minha visão, né? Pelos meus estudos, ela é apenas mais um componente criador da autoficção. E agora eu vou trazer para vocês dois conceitos novos, contemporâneos, que são muito interessantes, que a partir dos meus estudos eu entendo que eles também, que a autoficção também pode entrar dentro desses novos conceitos, que é a literatura pós-autônoma e literatura inespecífica, né? Esse conceito de literatura pós-autônoma, ele foi desenvolvido pela Josefina Ludmer, que é uma crítica argentina, ela também já é falecida, né? E ela aborda, em outras palavras, a autonomia da arte, sua independência diante de movimentos pré-estabelecidos. Então, quando a gente fala de literatura, é um movimento que, se a gente percebe, ele vem se alastrando nos tempos recentes a partir do surgimento de novas linguagens e novas formas literárias, né? E eu acho que pode se encaixar no que a gente chamou na primeira aula, dentro da ficção, em um entre-lugar, numa governança de si própria, né? Onde são literaturas que são até difíceis de avaliar, difíceis de classificar, porque elas têm a sua própria autonomia, elas se desenvolvem como se estivessem governando a si próprias. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem escrituras diaspóricas que atravessam a fronteira da literatura, mas também da ficção, e ficam dentro e fora dessas duas fronteiras. O que a Ludmer fala? Ela fala que não se pode lê-las como literatura, porque aplicam à literatura uma drástica operação de esvaziamento. O sentido, ou o autor, ou a escritura, resta sem densidade, sem paradoxo, sem indecibilidade, sem metáfora, e é ocupado totalmente pela ambivalência. São e não são literatura ao mesmo tempo. São ficção e realidade. Podemos chamá-las de escrituras ou literaturas pós-autônomas. O meu recorte aqui é bem específico de autoficção, mas quando a gente estuda literatura pós-autônoma, a gente vê obras que misturam relatos jornalísticos, a gente vê obra que misturam fotos, a gente vê obra que mistura texto, som, a gente vê obras que misturam QR Code.
são obras que vão se expandindo além das páginas de um livro, né? E quais seriam algumas características dessa literatura pós-autônoma? Algumas delas eu entendo que elas se encaixam perfeitamente em obras de autoficção. Uma das características é essa categoria da realidade, né? Que traz essas questões de realidade para a obra, que é o testemunho, a autobiografia, a reportagem, a crônica, o diário íntimo e até a etnografia, né? Fabricam um presente com a realidade cotidiana, realidade produzida e construída pelos meios, pelas tecnologias e pelas ciências. Então, quando a gente fala de literatura pós-autônoma, quando eu falo dessa realidade que está sendo produzida e construída, é que a gente pode utilizar de outras ciências e outras tecnologias nas páginas de um livro, como eu dei o exemplo do QR Code, né? Elas se expandem, elas vão para outros lugares, elas não ficam contidas dentro de uma própria obra, elas podem se expandir, né? E essas obras, elas são difíceis de classificar, porque elas ultrapassam esses muros, elas derrubam essas barreiras, onde a ordem maior não é a classificação, a ordem maior é a criação, é a partir da criação que ela se desenvolve, seja a criação que for. Então, elas derrubam essas barreiras justamente para poder se expandir. Elas borram as identidades literárias, formalmente e na realidade. E essas escrituras colocam o problema do valor literário, porque há muitas discussões se tem qual é o valor literário de obras tão híbridas, obras que se desenvolvem de outras maneiras, né? Qual é o valor dessas obras? E muitas vezes pode cair novamente no colo do leitor, que foi o que a gente falou na aula passada. Qual o papel do leitor disso, né? Quando a gente tem o pacto autobiográfico, o pacto oximórico, o pacto romanesco, muitas vezes está na mão realmente do autor, meio que escolher, decidir ali o que ele está lendo, tamanho hibridismo da obra e a dificuldade de se classificar, né? Então, o que a gente tem aqui um pedaço também desse artigo da Josefina Ludmer, que fala assim: as escrituras pós-autônomas podem exibir ou não suas marcas de pertencimento à literatura. E os tópicos da autorreferencialidade que marcaram a era da literatura autônoma: o marco, as relações espetaculares, o livro no livro, o narrador como escritor e leitor, as duplicações internas, recursividades, isomorfismos, paralelismos, paradoxos, citações e referências a autores e leituras. Podem situar-se ou não simbolicamente dentro da literatura e seguir ostentando os atributos que as definam antes, quando eram totalmente literatura. Então, se a gente puder fazer uma... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, gente. Então, se a gente puder fazer mais uma vez uma conexão aqui com a literatura pós-autônoma e com a autoficção tem muito dessas características, né? Muitas vezes, eu vou trazer um exemplo hoje para vocês, a gente vai ler um trecho do Pai da Menina Morta, onde é uma obra autoficcional, né? Apesar do Tiago Ferro e de vários autores não considerarem, né? Onde ele faz essas misturas. Então, quando a gente lê essa obra, a gente pensa: que literatura é essa? Ele está inventando, ele está criando, mas, ao mesmo tempo, tem uma matéria de um jornal, aqui tem um QR Code que me leva para um site real. Então, como que eu classifico essa obra, né? E aí eu vou trazer agora um outro conceito para vocês, que é a inespecificidade, onde é da Luciane Azevedo, esse artigo que eu me apoio, ela é da Universidade Federal da Bahia, né? E ela se apoia também na Ludmer e na Florência Garamunho, que também tem estudos da arte que se expandem, né? Saem do próprio campo dessa esfera autônoma, né? E vão para outros campos. Por exemplo, tem também uma artista chamada Roselinde Krauss, que ela analisa o deslizamento da escultura modernista para uma forma que confunde com a paisagem. Então, quando a gente fala de inespecífico e de forma, a gente, de novo, não está falando só de literatura, a gente está falando de arte no geral. Tem também o recorte da literatura, e eu aqui estou fazendo um recorte da autoficção, tá? Só um minutinho. Então, o que a gente faz? O que a gente tem aqui? Quando falamos de inespecificidade, de acordo com os conceitos da Luciane Azevedo, que é a autora que eu me apoio, adentramos duas esferas: o lugar da autoficção e não ficção, e a forma da narrativa que não busca uma concretude de gênero, que a gente falou também
na primeira aula, como tem todo um passeio fluido da autoficção em outros gêneros, no romance, na ficção, no ensaio, na memória, na autobiografia, né? Então, são obras híbridas que misturam gêneros, podendo ser ora romance, ora ensaio, ora relato, ora crônica, em um mix de parênteses literários que compõem uma família plural, misturando conceitos antes tão fixamente estabelecidos. Obras que se expandem na direção de outros gênios ou materiais, artísticos ou não, e colocam em xeque uma noção de forma definida. Histórias entre a voz narrativa e a figura autoral que assina as obras. Narrativas que se valem de documentos, investigações em arquivos, matérias jornalísticas para oferecer uma história que parece resistir à ficção. Então, quando a gente fala tanto de literatura pós-autônoma como essa inespecificidade, a gente está falando de novo de um hibridismo, a gente está falando de novo de fronteiras que são líquidas, fronteiras que se misturam, criam outras obras que são difíceis muitas vezes de classificar, de analisar, e muitas vezes são difíceis de ler também, né? E muitas vezes são criticadas também, talvez por isso. O que a Luciana Azevedo fala? Ela fala o seguinte, peraí. O americano Ben Lehner reconhece que lidamos com obras que não sabemos classificar muito bem, como ficção ou não ficção, pois em muitas delas o que lemos parecem digressões autorais que descambam para o ensaio ou simulam entradas de diário, comentários sobre leituras ou episódios políticos. Estamos, então, no terreno do impróprio. Nem sequer sabemos se o que estamos lendo pode ainda ser chamado de literário. Não apenas porque há muito de não ficção, em especial por causa de um embaralhamento entre narrador e autor e o enredo e a exposição da vida do personagem autor, mas também porque a narrativa não apresenta exatamente um enredo com personagens e trama definida. Ainda assim, Lehner insiste, a forma emerge como um problema pela própria falta de forma. Eu não sei se vocês se lembram que eu também falei para vocês na primeira aula, que muitas das obras autoficcionais, elas são fragmentadas, elas não seguem um roteiro muito parecido com o do romance, né? Começo, meio e fim, personagens construídos ao longo da história. Então, o que esse trecho do artigo da Luciana Azevedo diz é justamente isso, né? Há todo um hibridismo dentro dessa obra que a torna uma forma inespecífica, né? Que é difícil de classificar, assim como a literatura pós-autônoma, né? Então, se a gente puder, eu fiz uma ligação aqui, né, desses conceitos da inespecificidade e da autonomia com a autoficção. Então, eu percebi, assim, 4 pontos de conexão, né? Essa fronteira entre o real e o ficcional, que esses dois conceitos falam muito, trabalham muito, né? Com essa mistura de textos, de narrativas e de documentos, de fotos e outros recursos, né? Que misturam nessa linguagem. O estabelecimento de um gênero, justamente por conta dessa mistura de real e ficcional e outros recursos estéticos que são usados na obra. Então, é difícil, são obras difíceis de classificar, por isso que elas ganham essa pós-autonomia, por isso que elas têm novas formas que não são tão comuns, né? E que estão sendo discutidas agora, né? A gente tem, de novo, essa intersecção entre autor, narrador e personagem, que é uma grande marca da autoficção, e também são marcas dessas duas literaturas, né? Autônoma e inespecífica, e o tipo de narrativa, que é essa narrativa híbrida, né? Que a gente encontra nessas obras, de novo, não é uma narrativa estruturada como aquela que a gente está acostumado a ver. Eu trouxe um exemplo para vocês, né? Como se elas criassem um território próprio, né? Então, a gente tem um exemplo dessa obra aqui, que é o Arquivo das Crianças Mortas, né? Que essa obra, essa narrativa, assim, é uma longa viagem, né? Que essa família, pai, a mãe, os 2 filhos fazem para os Estados Unidos, né? Do México. E ela começa com um relato que parece muito com as anotações de um diário de viagem, né? E começam a discutir a imigração ilegal de crianças do México para os Estados Unidos e todos aqueles percalços que elas passam, né? Então, tem muita mistura também nessa obra. É uma obra que pode ser considerada autônoma e inespecífica. Então, o que a Luciana Azevedo, que estuda inespecificidade, o que ela fala dessa obra? Ela fala assim, em muitos momentos, então, o leitor lê as hesitações da personagem sobre como organizar todas as partes do que estava gravando e contar uma história importante e eloquente. Então, dentro da própria história, tem comentários narrativos e autorreflexivos da própria narradora sobre a história que ela está contando, né?
E não pode deixar de pensar que aí se reflete também o impasse da própria autora, de Louise, que se vê enredada no labirinto documental da própria criação, pois basta dar uma folheada no livro para vermos que sua estrutura mais parece uma maquete, um esboço para escrever, né? Então, essa obra ela também tem essa mistura significativa, né, meio codificada, né, onde ela mostra a história e também mostra o seu processo criativo e também discute outras coisas com um formato muito diferente do que seria um romance. Então, também é uma obra bem difícil de classificar, tá? Aqui eu queria trazer o trecho desse livro. Eu não sei quem conhece O Pai da Menina Morta, né? Deixa eu ver como é que eu faço para tirar aqui, mas pelos meus estudos e algumas pesquisas que eu encontrei, ela também poderia entrar como uma literatura pós-autônoma inespecífica, além de ser uma obra autoficcional. Então, eu só trouxe 2 páginas aqui que a gente vai ler junto, para a gente ver como tem toda essa mistura de narrativa, tem mistura de real com ficcional, ela é super fragmentada, toda a obra do Tiago Ferro é exatamente assim, são entre colchetes e esses parágrafos bem curtos, tá? Então, é uma obra que eu acho muito simples a gente perceber essas características que a gente vem tratando até aqui. Então, vamos lá. Como é que começa essa página 82? Segunda-feira. Parado na esquina da Teodora com a Cardeal, noto que o machucado no meu cotovelo abriu de novo. Uma rachadura na casca. Passo o dedo e limpo no jeans. A fumaça dos ônibus do corredor gruda na ferida aberta. Aperto o sangue do cotovelo com a camiseta que rapidamente mancha de amarelo-rosa. O sinal continua vermelho. De onde tirei essa ideia? Como eu tive coragem? A senhora feia parada ao meu lado me olha com espanto e nojo enquanto afasta o carrinho da feira entupido de bananas de perto de mim. Eu olho para ela fixamente, sem desgrudar a boca da ferida. 1994, ele pulou da segunda-feira para 1994. Na casa do R em Trindade, cada um dormia onde dava. No sofá, na cama, em algum colchão rasgado no chão ou no carro. Me ajeito numa poltrona em um dos 3 quartos. Não sei quem estava na cama de casal ao lado. Transaram? Talvez. Apaguei. No dia seguinte, a Dé me contou rindo enquanto mordia um sanduíche de queijo frio que eu gritei durante a noite. Lista de medos. Formalização, miocardite, ninguém aparecer e enterrar a minha outra filha. E-mail. Missa de 7º dia. De comunicados, escola da minha filha. Para respeitável público. Data 1/5/2016, às 15h27. A toda a comunidade da escola da minha filha. A missa de 7º dia da nossa querida aluna será realizada amanhã e todos os dias até a extinção da espécie humana. Além da mulher barbada e do padre com sapatos marrons, todos vão poder tocar um pai em carne viva. Não percam, atenciosamente, a direção. Obituário. Lembrando só aqui que O Pai da Menina Morta, né, para quem não teve na primeira aula, é uma história de autoficção sobre um pai jornalista que perdeu a filha, que a gente sabe que na vida real aconteceu com o Tiago Ferro. Obituário, Folha de São Paulo, Cotidiano, Mortes, Paulo de Tarso, 1960, 2013, Gustavo F. 16/5/2013, 0 hora. O artista que tinha 52 anos foi encontrado morto anteontem por seu pai no apartamento em que morava, na Avenida São Luís, centro de São Paulo. A causa da morte ainda está sendo investigada. O quereres. Quero ser, talvez eu não mereça. Ou talvez já tenha sido mostrado e eu não acreditei. Esse seria o quadro mais desesperador. Quero gozar, talvez eu não mereça. Ou talvez já tenha sido oferecido e eu tive medo. Esse seria o quadro mais patético. Quero ver os corpos misturados com ferros retorcidos, vítimas de um acidente. Eu preciso sair daqui de qualquer maneira. Não sei se vocês querem também comentar um pouco dessa obra no chat, mas só para trazer de novo as características que a gente discutiu até aqui, percebe, é uma obra totalmente fragmentada, é uma obra que vai misturando tempos distintos, ela não tem uma ordem cronológica organizada, ela mistura um pouco, ela tem aqui, por exemplo, um obituário da Folha de São Paulo, no meio de como ele se sente, e ele brinca, entre aspas, né, tamanho o medo dele, com a missa de 7º dia da própria filha. Depois, ele fala um pouco da sua própria subjetividade, quer dizer, ele perdeu a filha, será que ele tem direito de gozar? Será que ele tem direito ainda de ser feliz ou não, né? E antes, o que a gente vê? A gente vê uma segunda-feira como outra qualquer, numa rua que poderia simplesmente ter acontecido uma cena como essa, depois ele vai para 1994, depois ele volta para a subjetividade dele, falando dos medos que ele tem. E aqui ele ficcionaliza o que seria um comunicado da missa de 7º dia, né, para a escola da filha dele. Então, seria uma obra que poderia também estar classificada como uma obra pós-autônoma,
né? E como uma forma inespecífica de literatura, né? Onde transpassa esses muros, né? Que a gente está acostumado, esses gêneros, essa discussão toda dos gêneros e para onde a gente vai. Eu terminei um pouco cedo hoje, um pouco mais cedo do que ontem, né? Até para dar espaço para a gente conversar um pouco mais e também porque é sexta-feira. Então, eu vou deixar para quem tiver pergunta, eu vou dar uma olhada no que o Damásio me mandou. Aqui, eu vou passar rapidamente só algumas das referências, né? Para esse estudo específico dessas duas aulas. Então, aqui a gente tem algumas das referências, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Eu acho que a gente compartilha também. E eu vou dar uma olhadinha o que tem de comentário aqui para responder para vocês. A Ana Carla Farias falou o seguinte: o ensaio pode ser visto também como uma forma de escrita de si, já que o autor do texto ensaístico traz à tona reflexões, mas também inscreve sua subjetividade na obra, como ocorreu com Montaigne em Ensaios. Sim, pode, viu, Ana Carla? Inclusive, a autoficção, ela também passeia, né, tem esse passeio fluido, e também inclui ensaio, que é uma grande autorreflexão, e os ensaios de Montaigne, com certeza, podem ser considerados também escrita de si, com certeza, tá? Outra dúvida é se ainda há resistência em reconhecer o valor literário dessa escrita de si, sobretudo quando os relatos pessoais são escritos por mulheres. Eu acredito que há resistência, sim, muito escrita de si, pelo que eu tenho estudado, mas eu não posso te dizer, eu não achei pesquisa sobre isso, que eu possa te dar essa resposta de que principalmente são escritos por mulheres. Eu realmente não tenho que te responder, seria um puro achismo se eu te dissesse isso, eu teria que ter algumas pesquisas para poder comentar isso com você, né? A Keila Redondo falou que 68 foi um ano emblemático, tem que entrar esse código verbete na classificação decimal universal, tabela usada pelos bibliotecários para classificar as obras de literatura. Você está falando de qual verbete da autoficção? Porque eu acho que já tem, na França pelo menos já tem, se não me engano no Brasil já tem também, viu, Keila? O autor tem que se declarar na ficha catalográfica. A Tati comentou, tem um pouco de áreas de um diário onde as datas se mesclam, sim, na obra você está falando na obra do Tiago Ferro agora, né? Não sei se tem mais algum comentário, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente tem de comentário. Se não deixou passar nenhuma, nada. Tem uma nova mensagem. Mas, assim, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, gente, de maneira rápida nesse mini curso, complementando o que a gente já falou na primeira aula. Eu não sei se ficou claro para vocês, eu queria que vocês me dissessem se ficou claro, se ficou muito confuso. Eu trouxe tantos elementos, tantos conceitos para eu poder estudar a autoficção, que é o meu estudo, né, que é a autoficção, onde eu tento fazer alguns links e trago alguns conceitos, né, dentro desse meu estudo de autoficção. A aula foi perfeita. Obrigada, Maria Rita. Eu sei que eu trouxe tantos conceitos, eu fiquei preocupada, né? Eu falei, vamos ver se ficou claro. Eu procurei trazer de uma maneira mais clara possível mesmo, né? Mais franca. A Letícia está dizendo que gostou muito. Eu também agradeço a presença de todos. É uma sexta-feira fria, né? Então, eu agradeço vocês terem reservado esse tempo, né? Eu também procurei fazer essa segunda aula de sexta-feira um pouco mais rápida, justamente por conta disso, né? Por ser sexta-feira. A Eliane gostou das duas aulas, agradeço. A Tati também gostou. Fernanda está dizendo que o curso foi maravilhoso, obrigada, agradeço. Super claro, a Clara está dizendo, legal. Rita está dizendo que a aula foi muito esclarecedora, eu agradeço também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar também, a Filomena também gostou. O meu e-mail eu vou colocar aqui, ó. Se vocês quiserem compartilhar ideias, reflexões, ou se vocês quiserem, olha, eu achei um outro texto, uma pesquisa sobre isso, se quiserem compartilhar comigo também, ou se vocês quiserem receber esses textos que eu estudei, eu também posso mandar para vocês, se vocês quiserem ler mais, se aprofundar mais sobre isso. O Gustavo está dizendo que é muito bacana precisar atrás das obras da Cecília Salles. Com certeza, Gustavo, elas são maravilhosas, viu? Legal, manda um e-mail que eu mando alguns textos que eu tiver para vocês, sim. A Agatha está dizendo que foi super claro, que amei. A Nath está dizendo também que foi muito bom, agradeço. Coutinho também está dizendo que é um tema muito vasto para discussão, isso é verdade. Não conhecia sobre a crítica genética, eu também fiquei apaixonada sobre a crítica genética, viu, Ana Carla?
em obras como cinema, eu não conheço, mas eu posso pesquisar para você. Ana Carla, me manda um e-mail. Eu também posso pesquisar com a minha professora, com a professora Cecília, que é autora dessas obras, e eu posso perguntar para ela e compartilhar com você, tá? E logo essas 2 aulas vão estar disponíveis no canal do YouTube. É importante falar para vocês, o link também está aqui, porque depois vocês podem compartilhar, vocês podem rever também, se vocês quiserem, né? O próximo curso, vamos ver quando vai ser o próximo, Maria Rita. Tem tanta coisa para estudar em autoficção, tem muita coisa. Estão pedindo também a lista, não sei se o Damásio pode passar de novo. O meu e-mail eu vou colocar aqui de novo, pimenta.adriana.comunica@gmail.com, tá? Então, quem tiver dúvida, quiser conversar mais sobre isso comigo, olha, a lista ela já foi passada. Acabaram de colocar a lista de novo, tá em cima do meu e-mail. Para quem não assinou, é interessante para poder ganhar certificado também, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, dos meus estudos, e um tema que é tão atual, e um tema que é tão interessante, porque quando a gente começa a escrever, muitas vezes a gente começa a escrever sobre a gente. Então, é sempre bom a gente entender um pouco sobre essa escrita de si, né? Sobre questões, eu me discutir um pouco sobre autoficção. É isso aí, Maria Rita, bem legal. Bem bacana. Uma ampliação sobre o tema. Fico feliz de ter contribuído com a tua pesquisa, Maria Rita. Se você quiser, me manda um e-mail que eu compartilho também com você os textos, tá? Givaldo, eu que agradeço a tua presença. Muito obrigada. Parece uma nova forma de escrita, está na moda ou foi descoberta como tal. Tá bem, tá meio na moda mesmo. Eu que agradeço, Maria Rita. Obrigada, gente. Damásio, não sei se você está aí, se você já, né, se está gravando ainda, se quer interromper a gravação. Eu que agradeço, Filomena. Muito obrigada, viu, pela presença.